8h18, quarta-feira é dia de falar sobre saúde e receber o professor Ricardo Martins, que sempre traz assuntos muito importantes sobre saúde preventiva. É o nosso quadro Saúde em Dia. Professor Ricardo, seja muito bem-vindo. Bom dia, professor. Bom dia, Flávia. Bom dia, Meg. Bom dia, Darcy. Bom dia aos nossos amigos, queridos e telespectadores. Professor Ricardo, hoje escolheu um tema muito propício. Dia 1º de outubro foi o Dia do Idoso, então ao longo desse mês a gente está destacando esse público tão importante para a nossa sociedade, a melhor idade. E hoje a gente vai falar sobre quedas na terceira idade. Muito comum, mas será que tem como a gente evitar essas quedas, como se proteger? Participe, né, Meg? Mandando perguntas, seu comentário. Isso mesmo, participe com a gente, adicione o WhatsApp 988060913 para você participar, ou você pode também deixar a sua pergunta nos comentários na nossa live no Facebook. Professor, para a gente começar, tem uma explicação por que os idosos caem mais? É um desequilíbrio, uma fraqueza muscular? O que acontece? Sempre é multifatorial, sempre. E nós temos algumas estatísticas que mostram que a questão de quanto maior a idade, maior é o risco. Tá. Então, por exemplo, o Ministério da Saúde nos deu um número que pessoas acima de 75 anos de idade, o risco é de ter 25% o risco de queda no ano. Perfeito. Aí, 80 anos, o risco aumenta para 40% dessa população ter uma queda por ano. Aí, quando eu estou acima de 90 anos, eu subo para 50%. E aquelas pessoas que estão dentro de uma instituição de cuidados como asilos, como casas de repouso, como eles têm um perímetro de menor mobilização, eles acabam tendo riscos maiores ainda de quedas. Professor, quando a gente fala em queda, não é queda assim só de uma escada, de uma cadeira, é queda da própria altura. Queda da própria altura. Caiu, exatamente, se desequilibrar. Porque aí nós temos vários fatores de risco relacionados a isso. Então, respondendo a tua pergunta, fraqueza muscular e desequilíbrio, perda de agilidades. Esses são os dois pilares que geram a maior possibilidade de queda. Porque quando eu tenho fraqueza muscular, eu não consigo ter uma reação física com relação a esse desequilíbrio. Perfeito. Bom, mas eu posso já ter desequilíbrios e não ter uma boa força muscular. Então eu juntei dois fatores de risco graves e que realmente geram isso. Mas não é só isso, a desidratação, por exemplo. Você sabe que o idoso tem muita dificuldade de tomar água. Verdade, diz que não sente sede, não né? Sente sede, perde essa capacidade. Então a desidratação gera uma dificuldade de que músculos e o sistema nervoso estejam rápidos para reagir a uma situação de desequilíbrio. Entendi. Então isso é outra coisa. Medicações. Se eu tomo muitas medicações, por exemplo, ansiolíticas, aquelas que diminuem a minha ansiedade, isso é muito comum nos idosos. E eu posso também então ter uma reação muscular mais lenta, porque eu estou ansioso, tomo uma medicação ansiolítica que diminui a ansiedade e eu diminuo também as minhas reações de equilíbrio, as minhas reações de defesa. E tomar medicações sempre na hora certa, porque se eu faço mistura de medicações, se eu faço automedicação, eu também posso ter uma lerdeza no sistema nervoso. Verdade. E aí eu posso ficar com essa lentidão e a hora que eu preciso ter uma rapidez de estímulo, eu acabo tendo essa possibilidade de queda. Agora, nós podemos pensar de várias situações. Então nós falamos que o idoso pode ter fraqueza, o idoso pode ter algum grau de desequilíbrio, perda de agilidade e tal. Mas fatores de risco no ambiente. Porque dependendo do ambiente que eu estou, por exemplo, casas que não foram planejadas para ter um ambiente mais amplo, né? Então eu posso ter ambientes muito estreitos, corredores, aquelas casas que antigamente tinham os corredores muito estreitados, as pessoas às vezes colocavam móveis nesses corredores, tapete
tapetes nesses corredores. Então, a questão da iluminação do ambiente muito escuro, isso tudo é fator de risco. Móveis que... Vocês lembram aquelas cristaleiras? Sim, minha avó tem ainda. Não é? Que tem aqueles cantos todos, né, durinhos, quadradinhos. Aquilo é muito comum de ter queda, porque eu posso esbarrar naquilo. E não só o idoso, perder professor. equilíbrio e queda. Eu sou meio desequilibradinha, assim, ó. Vivo com roxo na perna, Então, porque bate. Exatamente. E tudo. Portas estreitas, eu posso bater numa maçaneta, isso pode provocar queda. Banheiros. Os banheiros nas casas antigas tinham, além do vaso sanitário, tinha o bidê, que é mais um elemento ali que pode dificultar essa mobilidade. Aí a avó bota aquele monte de tapete de crochê. Isso. E o que é moderno hoje? Os pisos hoje são modernos, né? Mas são pisos que são muito sujeitos a escorregar. E às vezes eu tenho um piso na minha cozinha que já é escorregadio e a minha cozinha pode ter risco de ter mais umidade, cair líquido ou gordura. Por exemplo, eu frito alguma coisa, a gordura ela cai no chão e aí esse chão já fica mais escorregadio. Então, todos esses fatores de risco são muito importantes de serem observados, porque não só o idoso em si pode ter fatores de risco nele, mas os que está externo. E outra coisa que é muito interessante, a iluminação na casa, quando ela está muito escura ou à noite. Quero ir no banheiro. Não deixei luz acesa, sai procurando. O risco é enorme. Verdade. Então a gente tem que ter uma luz, pelo menos indicativa do banheiro, uma luz indicativa do corredor, porque se eu não tenho, fator de risco de eu ter quedas. E o que é o grande problema das quedas? São as fraturas. Então, queda sempre associada à terceira idade, a gente está falando de um idoso que pode ter osteoporose, ele pode ter a osteoartrose, que é aquele desgaste articular. Eu posso ter uma porosidade do osso, mas eu posso ter alguma dificuldade de mobilidade. E aí, se eu tenho queda, eu posso ter uma fratura. Fratura de ossos, por exemplo, como o antebraço. O antebraço porque eu vou apoiar. Então eu posso fraturar o punho ou fraturar o antebraço, dependendo da onde eu faço o apoio. Se eu apoio no bidê, então aquilo quebra. Outra coisa é o fêmur. Eu posso ter queda e fraturar o fêmur. Ou, o que é pior, ter fratura de crânio, que é o traumatismo crânioencefálico. E tudo isso é provocado pela queda da própria altura. Ou seja, eu não preciso cair de coisas muito altas, mas eu posso, da própria altura, já ter algum tipo de consequências dessa queda. Então, esses fatores de risco, a gente precisa ficar muito atento para controlá-los e manter a atividade o mais possível de equilíbrio e de fortalecimento desses idosos. Professor, essas são as fraturas e lesões mais comuns, então, nas quedas? Exatamente. Quando você tem fratura, você tem um outro complicador. Porque a gente pode falar assim, fratura em si não é problema. Claro, é problema, mas para o idoso nós temos aí complicações. Eu posso ter uma embolia por causa de uma fratura. E essa embolia é mais comum nos idosos. Eu posso ter uma fratura e ter que ficar acamado. Bom, aí eu já tenho outros riscos. A infecção urinária e a infecção respiratória. Eu posso ter uma fratura, um trauma de crânio. Para as pessoas comuns, eu vou ter aquele galo, né? Que é comum aquele galo. É muito comum mesmo nos jovens. Principalmente criança, né? Mas e o idoso? O idoso pode ter um coágulo interno. Por quê? Porque o cérebro do idoso já tem uma diminuição de volume natural pela idade. E eu posso então ter esse risco do chacoalhar e ter as concussões, que na verdade são essas formações de coágulos e edemas no cérebro. Então assim, tudo que acontece no jovem adapta-se muito rápido, previne-se, controla-se. Agora, o idoso não. O idoso, então, ele vai ter, além da fratura, que já é problema, ele vai ter essas outras complicações e que podem gerar o óbito. Inclusive, é muito comum nós termos notícias de que, olha, a nossa vizinha caiu, ficou uma semana na Santa Casa e faleceu na Santa Casa por causa da fratura. Não foi por causa da fratura, mas originalmente sim, mas as consequências elas podem ser uma infecção, elas podem ser uma trombose.
Tudo isso porque o corpo da gente, infelizmente, não está preparado para essas situações tão agravantes, né? Para a circulação, para a parte pulmonar e para a parte renal. A própria fratura demora mais para, digamos, colar o osso, né? Isso Na terceira mesmo. idade. A gente vê uma criança que quebra a perna, fica 15 dias com gesso, sarou. O idoso às vezes fica de cama, às vezes essa fratura Exatamente. demora. É por conta de osteoporose, professor? O que Muito que é? bem pensado, é isso mesmo. Nós temos uma dificuldade de mineralização óssea. Então o cálcio, por exemplo, é o principal mineral que nos dá essa sustentação do osso, que mantém esse osso firme e estruturado. Se eu tenho a osteoporose, que é a diminuição da matriz de cálcio, eu naturalmente, quando tenho fratura, tenho muitas dificuldades de consolidação, e a própria medicina tem dificuldade de fazer uma cirurgia, por exemplo, para colocar ali uma placa, um parafuso para manter aquele osso agora estruturado. Eu tenho dificuldades em encontrar o que utilizar para fazer aquele osso ser consolidado. Então, assim, tudo é um agravante a mais que o indivíduo que está nessa faixa de idade precisa tomar essas consciências. Por isso que a gente sempre fala, Flávia, todas as mulheres, elas precisam, por exemplo, economizar cálcio. Como que eu faço isso, professor? Como é que eu faço isso? Como que eu economizo meu cálcio, já pensando na terceira idade? Após os 30 anos, nós temos que começar a fazer isso. A poupança de cálcio, ela começa com essa idade. Então, o sol que eu tomo adequadamente me ajuda a captar mais cálcio. Com a vitamina D, eu tenho um maior depósito de cálcio. A própria vitamina D, nós temos que verificar quais são os níveis de vitamina D que nós temos, porque a vitamina D ajuda a carregar o cálcio para dentro desse osso. Então, outra coisa a ser prevenida. Atividade física, ela garante que o osso absorva cálcio. Então eu tenho mais poupança de cálcio. Então ao longo do tempo eu vou poupando o cálcio. Alimentação adequada, que é rica em cálcio, rica em derivados do leite, consigo também ter essa poupança de cálcio. Por quê? Com 50 anos de idade, a maioria das mulheres entra em menopausa. E aí eu começo a perder cálcio. Natural isso, hein? É natural. Só que se eu tenho uma boa poupança de cálcio, eu não vou ter grandes complicações. E a atividade física me faz manter o cálcio que eu tenho. Agora, se eu já tenho um déficit de cálcio ao longo da minha vida, por sedentarismo, por falta de ingesta adequada, ingerir muito produto industrializado, ultraprocessado, né? Que hoje muito fast food tem isso. E eu então tenho dificuldade de ter poupança de cálcio. Quando eu chego nos 50, isso diminui progressivamente. Aos 70, 75, eu posso ter a osteoporose. Então nós temos que alertar sempre isso ao nosso ouvinte, que eu tenho que economizar cálcio desde já. Então eu tenho a minha bike, que eu utilizo ela para isso. Eu tenho o tênis para fazer a caminhada para isso. Eu tomo sol adequadamente, é para isso. Eu me alimento adequadamente, é para isso. Então nós temos que sempre pensar que a prevenção já começa com 30 anos de idade. Bora lá. Professora, como evitar a queda, né? Evitar essas quedas na terceira idade? A primeira coisa que nós sempre enfatizamos, né? E aí os nossos colegas da educação física têm nos ajudado muito a entender isso dentro de estudos, né? Você sabe que a musculação, ela está sendo em alta para a terceira idade? Ah, é, professor? É. A academia hoje, inclusive é uma dica aqui para as academias. Organizem horários só para idosos. Sabe, porque aquele horário não tem aquela música alta, né? Não tem aquela... Então faz um ambiente um pouco mais tranquilo. E estimule... Não tem aquela pressa para usar o aparelho, que às vezes o outro fica do lado. Claro, estimula essa rotina de você organizar mais profissionais para fazer as orientações. E por quê? O fortalecimento muscular, o ganho de massa muscular representa inclusive longevidade e qualidade na nossa locomoção, no nosso equilíbrio e no nosso mecanismo de defesa. E eu não preciso ter muito músculo, não. É só ganhar mais tonificação. Por exemplo, o Pilates. Legal. O Pilates nos dá mais tonificação do músculo do que aquele fortalecimento. Então, ambas as situações seriam benéficas já.
Outra coisa é equilíbrio. Nós, inclusive, com o grupo do NIAT, começamos todas as segundas-feiras agora a fazer atividade física com eles. E o que nós colocamos? Exercícios de força, exercício de flexibilidade, treino de equilíbrio. Esses 3 elementos já são fundamentais para a gente estimular aquilo que foi perdido e fazer a manutenção. Então, Flávio, todas as vezes que a gente pensar em algo, sempre esse tripé: força, flexibilidade e agilidade. E isso eu já resolvo grande parte dos problemas do idoso. Professor, e quem já sofreu uma queda, está se recuperando, se recuperou, essa pessoa ela consegue melhorar esse equilíbrio para evitar novas quedas? Sim. Hoje, tanto a fisioterapia quanto a educação física, e quando há um casamento entre esses 2 profissionais é maravilhoso, porque, por exemplo, eu faço a reabilitação de um idoso pós-queda, pós-fratura, e depois eu faço um trânsito para que ele vá para o Pilates, para que ele vá para uma academia, ou para que ele vá para uma atividade física, inclusive domiciliar. Então nós estamos falando de reabilitar, e isso é totalmente possível. Olha, Flávio, nós temos um estágio específico do 3º ano da fisioterapia, onde a gente trabalha só com idosos, e a reabilitação de um idoso é muito interessante quando ele tem o foco, ele tem a vontade e ele tem o tempo de dedicação. Por quê? Porque às vezes não está mais trabalhando, ele tem uma dedicação mais doméstica, com seus netos, com seus familiares. Então ele tem um tempo mais para se doar a si. E nessa hora ele consegue responder muito bem, porque o músculo responde muito bem, o equilíbrio responde muito bem. Nosso corpo é maravilhoso, é só estimular. Então, tendo esse tripé e tendo a vontade, Flávia, nós vamos conseguir reabilitar uma pós-fratura, nós vamos reabilitar outras situações graves. Por exemplo, um idoso que tem Parkinson. Parkinson é aquela doença que acaba tendo tremedeira e também tem dificuldade de locomoção. Mas com um bom trabalho da fisioterapia, eu consigo já manter um equilíbrio e manter esse idoso já com menos riscos, né? Obviamente que tem todo um trabalho médico, medicações, né? Mas dentro do que é contexto geral, a reabilitação física, ela é possível e consegue se controlar tranquilamente esses riscos. Muito bom. Tem recadinho da Rita, já dizendo: amei as dicas do professor Ricardo. Vamos trabalhar nossas musculaturas, meninas, já convocando. Pedal, vamos pedalar. E tem músculos estratégicos, sabia? Ah, é? Qual, os músculos da coxa, que nós chamamos de quadríceps, mas são músculos da coxa e os músculos do bumbum. São músculos que garantem isso. Por isso que a bike é muito interessante, porque trabalha muito as pernas, não é verdade? Então, agora, caminhadas também, elas usam muito as pernas e pode ser interessante. Aí eu vou dar uma dica para quem caminha que seja da terceira idade. Fazer caminhadas e mude de direções. Faça caminhadas, por exemplo, de frente. Depois faça caminhadas de lado. Ora do lado direito, ora do lado esquerdo. Se tiver com a companhia de alguém, um ajuda a outra, ela faz caminhada de costa. Por quê? Porque eu vou mudando as direções, mudando os músculos que eu estou trabalhando e eu faço o meu cérebro ter essa dinâmica de direções diferentes. Eu começo a fazer então melhor as adaptações a uma possível queda. Subir e descer degraus já me muda o comportamento corporal, não é? E quanto mais mudança de direção, quanto mais mudanças do ambiente que eu estou, eu faço o meu corpo ficar mais o que? Preparado. Porque nós, Flávia, na grande maioria só andamos retinho, né? De vez em quando a gente mal andam reto. De vez em quando a gente muda a direção para entrar no quarto. De vez em quando a gente muda a direção para entrar numa loja, mas a grande maioria do nosso movimento é sempre retilíneo. Verdade. E aí eu tenho uma dificuldade, por exemplo, do desnível da calçada para a rua. Verdade. Eu posso ter queda. Então, se eu já me adapto a isso, se eu já treino isso, né? Outra coisa é andar descalço. Sabe que é muito bom? É. Só que tem que ser aonde? Na grama, na areia, com controle. Por exemplo, nosso Parque da Cultura é maravilhoso para isso. Eu tiro o chinelinho e vou lá fazer uma caminhada naquela areia. É interessante como o nosso corpo ele começa a reagir e ganha mais equilíbrio, ganha mais proteção.
Muito bom, o recado tá dado. Vamos exercitar o corpo, já fazer a nossa reserva de cálcio que o professor falou. Vamos se cuidar pra gente chegar muito bem nessa fase tão gostosa que é a terceira idade, com suas características próprias, sim, mas um momento para curtir a vida, para você aproveitar depois de tanto trabalho, de tanta dedicação, para a gente ter essa fase ainda mais saborosa pra gente. É isso aí. Isso mesmo. Flávia, eu quero mandar um abraço muito especial hoje. Posso? Pode, claro. Olha, é uma ouvinte muito especial, é a dona Maura. A dona Maura, ela é mãe da Elaine. A Elaine é paciente da minha esposa. E aí ela falou assim, avisa pro seu marido e para todo o pessoal da Unifev que a minha mãe ouve todas as vezes vocês e quarta-feira é um dia especial porque ouve o professor Ricardo. Ai, que delícia, Então, dona Maura. Maura, um grande abraço, continue assim. E ela divulga as informações para as amigas, para os parentes, né? São os nossos multiplicadores. Muito então, bom. continue com esse exemplo e é isso que nós queremos, né? Quanto mais pessoas falarem disso, mais a gente multiplica a prevenção. É isso, professor. Obrigada mais eu que agradeço, uma vez. Eu que agradeço. Professor, deixa eu aproveitar esse tema para a gente já falar sobre